Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui nas pregações dos cultos da nossa igreja. E nós fizemos durante os últimos meses pregações séries a respeito de textos bíblicos. E aí nós entendemos, de direção de Deus, fazer dessa vez uma série com alguns temas. E esses temas são baseados nos 5 sentidos que nós sabemos que existem cientificamente, mas também a gente vê esses 5 sentidos na Bíblia. E são 5 sentidos que devem ter uma única direção. Então a gente pensa nos sentidos, pensa em sensação. Existem 5 sensações principais, alguns até especulam que haja mais, mas o que a gente sabe com certeza é que existem 5 sensações. Mas a gente também pode pensar em sentido em termos de para onde você vai. E essas 5 sensações elas devem estar voltadas para uma única direção, que é a direção do Senhor. Então, neste mês de setembro, alguns domingos e quarta-feira, nós vamos falar sobre os 5 sentidos. E quais são os 5 sentidos? Nós temos a visão, que tem a ver com ver e enxergar, aquele sentido que vem pelos olhos, e na Bíblia ele é tratado diretamente como importante, mas ao mesmo tempo perigoso. Nós temos a audição, que é o ouvir, o escutar, relacionado ao aparelho auditivo, ao ouvido, e a Bíblia dá grande importância para ouvir. Nós temos também o paladar, gostos, relacionado à comida, que tem a ver também com a língua. Mas, na Bíblia, o gosto, o paladar, ele tem um sentido muito metafórico. Ele é trazido, existem sensações boas e sensações ruins que são trazidas aqui na Bíblia por esse sentido e muitas vezes falado num sentido metafórico. Temos também o tato, que é o sentir. Ele tem a ver com a pele, mas muito a ver com o toque, com as mãos, com os pés. E a Bíblia fala muito sobre toque. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso também em outra pregação. E o olfato, que é o aroma, o cheiro, tem a ver, é trazido pelo nariz e tem a ver com o ambiente. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da visão. Mas, antes, nós devemos saber qual é a base para o uso de qualquer sentido. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, está escrito que vocês foram comprados por alto preço, originalmente por preço, mas a gente entende que é um alto preço, foi caro. Compra minha e sua foi cara. Alguém diz que a graça é de graça. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a graça é de graça, mas ela é preciosa, porque ela custou uma vida, ela custou preço de sangue. Agora, pois, porque vocês foram comprados por alto preço, porque nós somos caros, glorifiquem a Deus no corpo de vocês ou com o seu próprio corpo, com o nosso corpo. O nosso corpo e as nossas sensações, os nossos sentidos devem ser para a glória de Deus. E assim também Provérbios 20:12 vai dizer que o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Quem nos criou com sentidos? Quem nos criou sensorial? Ok, existem pessoas que infelizmente são cegas, são surdas, têm diversas doenças relacionadas a isso, mas originalmente, o plano original de Deus, que foi depois deturpado pelo pecado, mas o plano original de Deus é nos criar com 5 sentidos, nos criar com esses sentidos com um propósito, e nós devemos usá-lo, como vemos em Coríntios, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito da visão, tratando de 3 olhares. Nós vamos abordar 3 olhares diferentes e cada um relacionado com um personagem da Bíblia, ou com um tipo de personagem que é colocado aqui na palavra de Deus. Eu vou pedir nós vamos abrir vários textos, mas vou pedir para você já abrir em Mateus 6, de 22 a 23, onde Jesus define o que são os olhos. Abre em Mateus 6, 22 a 23, que você vai ver qual é a definição que Jesus dá a respeito dos olhos. O que são os olhos? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto,
se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Senhor, nós te agradecemos pela vida que vem do Senhor, pela tua palavra, pela mensagem que será ministrada aqui hoje. Fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, a lâmpada do corpo. A Bíblia afirma que os olhos são a lâmpada do corpo. Lâmpada é lâmpada. Existe para iluminar, né, tecnologias diferentes. Essa, inclusive, é uma que para a gente já está ultrapassada, é a lâmpada incandescente. A gente já tem a fosforescente, a gente já tem a lâmpada de LED. Antigamente, século passado, ou talvez alguns até há muito tempo atrás devem ter usado lampião a gás, tinha lampião ainda com fogo. Lá atrás tinha um tipo de lâmpada, que é parecida com a lâmpada do Aladim, né? Saía o foguinho ali na boquinha daquela lâmpada, e a intenção da lâmpada sempre foi iluminar, ou seja, trazer luz para que algo seja visto. E quando essa lâmpada, principalmente pequena, ela era uma luz muito localizada. Então não é como hoje que você consegue iluminar uma sala inteira, um lugar grande, estádios são iluminados com lâmpadas. Você iluminava um local pequeno e você direcionava a luz, quase como uma lanterna, para aquilo que você estava procurando. E aqui Jesus está falando no contexto do Sermão da Montanha, que é o primeiro discurso de Jesus, e Jesus vai dar esse discurso para mostrar qual é a justiça e qual é o padrão esperado para o cidadão do reino de Deus. O cidadão daquele que quer viver de acordo com a vontade de Deus e que quer ser discípulo de Jesus. Ele vai fazer parte de um novo povo, um povo que está disposto a sofrer, mas também que está disposto a temperar, está disposto a preservar, está disposto a iluminar. E por isso, para ser esse novo povo, cuja justiça deve exceder em muito a dos grandes religiosos da época, esse novo povo deve ter uma nova atitude. E aqui, nesse trechinho de Mateus 6, que começa, na verdade, a partir do versículo 19, Jesus vai falar a respeito do acúmulo de tesouros. E ele vai dizer, não acumulem tesouros no céu. Ou melhor, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros no céu. Porque o tesouro da terra, ele é passageiro, pode ser consumido, pode ser destruído. O tesouro do céu, não. E aí ele vai dizer, dependendo daquilo que você busca, aquilo vai revelar o que está dentro do seu coração. Então, essa passagem, e mais para frente, ainda no versículo 24, ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e às riquezas. Ou seja, falar sobre os olhos aqui está inserido numa passagem que fala sobre aquilo que o coração do homem busca. O coração do homem só consegue buscar duas coisas, ou a Deus, ou a coisas que são supérfluas, passageiras, como as riquezas deste mundo. E só dá para servir dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve o próprio coração enganoso e egoísta. E os olhos vão revelar o desejo desse coração. A lâmpada vai apontar para aquilo que o coração está buscando. E os seus olhos vão ser voltados para algo e vai haver uma retroalimentação, ou seja, aquilo que os seus olhos estão buscando, ele vai receber, e aquilo que vai receber vai impactar e ou purificar ou contaminar o coração. Por isso que os olhos são a lâmpada. Eles vão mostrar aquilo que o coração quer ver e vão trazer para o coração aquilo que se busca, e haverá consequências, boas ou ruins. Aqui o contraste entre a luz e as trevas. A luz relacionada a Deus e as trevas relacionadas àquilo que está afastado de Deus. E por isso nós encontramos na Bíblia 3 olhares que revelam e retroalimentam o coração. 3 olhares diferentes. O primeiro olhar está em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 14. Você pode abrir também ou você pode ler junto comigo 1 Pedro 2, 14. 2 Pedro 2,14. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Esse é um texto forte mesmo. E esse é o versículo mais tranquilo. Tem versículos piores nesse capítulo. Porque está falando aqui a respeito do olhar dos falsos profetas. Ou seja,
profeta, aquele que fala em nome de Deus. Mas tem profeta que realmente vem de Deus e tem profeta que não vem de Deus, ou seja, é falso. E este olhar pertence a pessoas que estão dentro da comunidade de fé, que fazem parte e se dizem líderes da igreja do Senhor. Esses falsos profetas, Pedro começa neste capítulo falando a respeito desses falsos profetas que virão. Haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Só que aí depois, mais para frente, ele vai falar desses profetas que virão, e ele começa... Vamos lembrar um pouco da escola aqui, né, irmãos? Passado, eu fui, presente, eu sou, futuro, eu serei. Ele começa falando do haverá futuro, mas depois ele troca para o presente. Tem no meio de vocês. Ou seja, os falsos profetas, vai haver um grande falso profeta, eu creio nisso, haverá o anticristo, mas ele já se manifesta como com seus vislumbres entre a igreja de pessoas que pregam falsamente. E esses falsos profetas podem ser identificados. Deve haver clareza de que houve charlatões. Então, se alguém virar para você e falar, a igreja não pode ser de Deus, porque está cheio de charlatão no meio dela. Aí você vira e fala, não, eu sei disso. A Bíblia já avisou que ia ter isso daí. A Bíblia falou que ia ter, a Bíblia falou que tem. Então, a Bíblia mesmo já avisou que ia ter charlatanismo da fé. Que ia ter pessoa que ia tentar enganar os outros para o seu próprio benefício. E eu não vou ler, o capítulo é muito grande. Há várias características que são dadas aqui para os falsos mestres. Em primeiro lugar, eles pregam heresia. Ou seja, eles vão negar doutrinas básicas da fé. E qual que é a doutrina mais básica de todos? Jesus é o nosso Salvador. Amém? Ele veio em carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou fisicamente. De fato, Jesus ressuscitou. E a gente tem que crer nisso, primeira coisa. Segunda coisa, tem que crer que... Por que ele veio? Ele veio porque eu e você não valemos nada pelas nossas próprias forças. Nós valemos muito porque Jesus nos comprou com preço de sangue. Mas, pelas nossas próprias forças, nós estamos caminhando para o inferno. Nós somos pecadores. Nós dependemos de Deus. Nós estamos desconectados. Depois do pecado, a gente foi desconectado. Como o celular precisa da fonte de energia para ser carregado, a gente precisa de Deus. A gente não tem energia eterna. E quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente saiu lá no Éden do pecado, a gente perdeu a conexão com a energia. A gente precisa voltar para a energia. E quem religa a gente? O Senhor Jesus. E aí, quem nega isso, quem nega essas verdades essenciais, está fora. Não dá nem para dar ouvido seriamente para essas pessoas. Você pode ouvir de tudo, mas você vai ter que reter o que é bom e vai ter que ter vacina depois de ouvir algumas coisas, que é a palavra de Deus. Então você ouve para entender, mas tem gente que você não pode ouvir para poder reter para você. E a primeira coisa é quando essa pessoa prega heresia, prega contra a doutrina básica, renegam Jesus. E aí, essas doutrinas básicas, quando elas são negadas, aparecem sinais. E aí, um sinal muito claro que o apóstolo Pedro coloca aqui para a gente é que há práticas libertinas. Práticas de pessoas que acham que a sua liberdade não tem nenhum limite e pode, inclusive, acontecer em detrimento da outra pessoa, em detrimento das regras da sociedade, em detrimento de qualquer coisa. Uma coisa é você poder ter liberdade para escolher. Outra coisa é você escolher em detrimento do todo, em detrimento de Deus, em detrimento da vontade de Deus. Isso é libertinagem, não é mais liberdade. E os falsos profetas, um fruto, ou melhor, uma obra, um resultado da obra deles, é a libertinagem. Eles amam o pagamento pela injustiça. Ou seja, eles não vão prezar pela justiça tendo como referencial Deus.
A justiça que eles pregam tem como referencial o seu próprio benefício. É injusta. Desprezam as autoridades. E aqui Pedro fala de um desprezo pelas autoridades terrenas e até pelas autoridades celestiais. E eles são avarentos. O que é avarento? Avarento é aquele que acumula tesouro para si e o único propósito de tudo que ele faz é acumular mais riquezas e bens para si, não compartilha com ninguém e só tem como propósito de vida ficar cada vez mais rico. Pode ter uma pessoa passando fome do lado dele, ele fala, puxa, se eu der R$1 eu vou perder R$1. Ele nunca olha para a realidade da generosidade. Isso é uma pessoa avarenta. E tem avarento rico, claro, né? Mas também tem avarento pobre. A avareza é um pecado que pode atingir qualquer pessoa. E os falsos profetas, aparece aqui em 2 Pedro, são avarentos. E aí, por isso que eu falei que esse texto aqui está até leve, porque ele faz algumas comparações. Ele compara os falsos profetas como animais irracionais, que seguem apenas o seu próprio instinto. Está com fome, vai comer. Está com vontade de fazer alguma coisa, vai fazer, independente do que quer que seja. Por isso que a gente encontra muitos escândalos no meio de lugares onde há heresia. Há muitos escândalos terríveis. Porque o falso mestre segue apenas o seu próprio instinto. Ele é comparado com Sodoma e Gomorra. E com uma das cidades mais terríveis, e que foi castigada de maneira terrível. É comparado também com Balaão, um falso profeta, que se vendeu para prejudicar o povo de Deus. E aí, qual que é o futuro desses falsos profetas? Pedro vai colocar que o futuro deles é a condenação. Eles são fontes sem água. O que acontece com a fonte sem água? Vai deixar de existir. Vão enterrar, ou vão botar, vai vir água lá por causa da chuva. Fonte sem água vai deixar de existir. Eles também são como névoas. Névoa que é levada pela tempestade. Olha a névoa aí. Névoa, uma vez eu lembro, eu estava Deus já me deu algumas oportunidades, eu estava em Portugal, lá perto da Torre de Belém, e foi uma imagem muito bonita ver ali no Rio Tejo a névoa vindo. Muito bonito. Mas a névoa foi e passou. De repente foi vindo o dia e a névoa foi embora. A névoa passa, assim como os falsos profetas que serão condenados, julgados e passarão, mas Deus ficará para sempre. E aí também há uma outra comparação com a porca lavada que volta à lama. Então, o sentido aqui é dizer que os falsos profetas nunca foram de fato o povo de Deus. Eles estavam no meio do povo de Deus. Eles até ouviram a mensagem. Quem dera não tivessem ouvido. A condenação deles talvez fosse mais leve, é o que Pedro está falando aqui. Então, o olhar dos falsos profetas vai revelar o seu coração. O olhar adúltero, cobiçoso e avarento revela o afastamento de Deus e que o coração busca unicamente o seu próprio prazer em detrimento do outro. Lembrem-se do ensino de Jesus. É impossível olhar para esse texto e não lembrar do que Jesus ensinou. Quem olhou para uma mulher, no caso falando do homem, com desejo, já adulterou. Adultério não acontece apenas pela prática, acontece já a partir do olhar. E se os seus olhos forem maus, eles já estão em pecado, eles já estão pecando, e o olhar do falso profeta já revela o desejo do seu coração. E o adultério envolve a cobiça, porque no adultério você quer aquilo que não é seu. Eu fiquei muito triste quando uma vez eu ouvi uma pessoa revelando para mim que havia cometido adultério e falou, é igual carro. Quando você olha para um carro que é melhor que o seu, você quer andar naquele carro também. Então o adultério, ele acontece porque o ser humano é objetificado, se torna um objeto para suprimento do prazer pessoal. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e o falso profeta, isso já é realidade para ele. Agora, não é só o homem que está sujeito ao adultério com os olhos, a mulher também está. A mulher
e o homem devem tomar cuidado com os seus olhares, devem buscar um outro tipo de olhar, porque ambos estão sujeitos ao olhar adúltero, que envolve a cobiça. O livro de Provérbios mesmo, lá no início, capítulo 5, vai falar a respeito da mulher adúltera e de como ela é perigosa. Então, não é apenas o homem que está sujeito ao olhar adúltero, mas a mulher também está sujeita ao olhar adúltero. Mas houve um outro personagem que queria ter um outro olhar. Eu acho muito bonito esse texto. Eu era garoto quando eu o li pela primeira vez, e obviamente que eu fiquei muito impressionado com isso que este cidadão fez. Jó 31, versículos 1 a 2. Fiz uma aliança com os meus olhos. Na nova tradução da negócio de hoje está escrito: eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Este aqui é o olhar de quem quer fazer a coisa certa. Jó era o homem mais justo do seu tempo. A Bíblia fala que não tinha ninguém mais justo que ele. E ele era o homem mais próspero do seu tempo. Não tinha ninguém mais rico que Jó. Jó era o cara. Era perfeito. Era o homem que eu queria para casar com a Karen. Só que aí ele foi alvo de uma disputa celestial. Satanás chega para Deus lá na reunião e Deus vira para Satanás e falou: você viu Jó? Meu servo, que orgulho dele. Maravilhoso, faz nada errado. Aí Jó falou: também? É rico? Tem marina, tem 30 carros. Lógico que ele não vai te negar. Tira alguma coisa dele. Aí Deus falou: pode tirar, mas preserva a vida. E preserva a saúde. Aí Satanás vai lá e tira. Jó vira e fala: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí, Satanás e Deus se encontram de novo. E Deus fala: viu? Ele não me negou, ganhei. Aí Satanás, lógico, saúde perfeita, atleta, maratonista, pode ganhar tudo de novo. Aí Deus fala: tá bom, mexe na saúde, mas não toca na vida. Foi lá e Jó virou um leproso. A mulher de Jó virou para ele e falou: abandona seu Deus e morre. E Jó falou: deixa de ser louca. Eu agradeço a Deus pelo que me deu, mas também não vou servir a Ele no momento difícil. E aí aparecem uns amigos de Jó, se lamentam com ele, só que chega uma hora que a mente deles dá uma travada, assim, acontece um bug. Porque a ideia daquela época é de uma coisa chamada justiça retributiva. Se você vive corretamente para Deus, você vai receber em troca. Amém, irmãos? Olha que bênção. Você vai ser próspero, ser rico. Puxa, é uma teologia muito antiga essa, né? Não tem hoje em dia. Se você servir a Deus direito, se você der seu dízimo na igreja, se você contribuir, você está plantando para colher. Não tem essa pregação hoje, era coisa do Antigo Testamento. Aí, eles falam isso: Jó, quem dá, recebe, Jó. Quem é justo é recompensado. Então, se você está sofrendo, você tem culpa no cartório, Jó. Sua ficha está suja. Você deixou o antivírus entrar aí. Senão, se o vírus entrar, não atualizou o seu antivírus. E aí? Jó virou e falou: não. Sou perfeito. E ele começa a descrever e começa a debater com os amigos, falando: não, fiz nada de errado. Não é possível que Deus venha me julgar aqui. E eu tenho um advogado junto dele que vai lá falar de mim para ele. Eu não fiz nada. E aí ele vai dizer: eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma mulher virgem, para uma moça, para uma mulher que não é minha, que passasse na minha frente, uma mulher que não fosse a minha esposa. Eu fiz um acordo com os meus olhos, porque senão, como é que eu ia chegar diante de Deus? Então Jó era o cara perfeito. Só que ele chamou tanto Deus para a conversa, que Deus apareceu. E aí Deus abriu, os canais do YouTube que falam a respeito da natureza. E falou: você estava lá quando eu criei os pássaros? Você sabe quem é que coloca limite nos mares?
Você brinca com os grandes monstros que todo mundo tem medo? E aí Deus começa a falar com Jó e Jó começa a murchar. Jó vira e fala, eu falei bobagem, eu sou pó. Deus não revela para Jó o que de verdade aconteceu, mas no final, Jó coloca a cabeça dele no pó e no versículo 5 do capítulo 42, ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque o olhar de quem quer ser justo revela um coração que busca fazer a vontade de Deus, mas só consegue quando verdadeiramente encontra Deus. Jó era justo, ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele mesmo reconhece que tinha alguma coisa faltando. Ele mesmo reconhece que ele não conhecia Deus face a face, apesar de toda a justiça que ele buscava viver, e apesar do olho dele ser santo, porque ele procurou santificar o olho dele, mas faltava alguma coisa. Eu lembro de passou até aqui na igreja, há muitos anos atrás, a história de uma mulher que, lá na Indonésia, que queria buscar a Deus. E ela passou um tempo, ela foi criada numa outra religião, passou um tempo distante da própria religião, viu uma pessoa tendo overdose, porque ela estava se envolvendo com drogas, e voltou para a religião dela. Mas ela estava muito desesperada, buscando a Deus na religião, e não conseguia agradar, e percebia no coração que não conseguia agradar a Deus, mas buscava, até que Jesus apareceu para ela. Porque pelas nossas próprias forças, a gente pode até tentar, mas a gente não consegue agradar a Deus de verdade, até que Deus se revela para nós. Até que Deus aparece para nós. Mas quando a gente busca Deus, eu creio, porque está na Bíblia, quem me buscar vai me encontrar. Como que isso funciona? Se é mais responsabilidade humana, se é mais soberania de Deus? Não é o fato aqui, mas o fato, não é o que está em discussão aqui, mas o fato é que quem busca Deus, quem busca o Senhor, vai encontrá-lo, mas pelas suas próprias forças não consegue ser completo. Vai conseguir até ser melhor que a maioria, mas não vai ser completo. Existe um outro olhar. Um olhar diferente. Um olhar maravilhoso. Que realmente faz a diferença. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Tem um paralelo desse texto, Mateus 14, em que vai falar que Jesus curou muita gente. E qual que é o contexto que a gente tem aqui sobre o olhar de Deus, o olhar de Jesus? A situação que acontece ali, Jesus havia instruído os 12 para saírem e pregarem, expulsarem demônios. Ele dá essa instrução e ele envia os 12. Os 12 vão e fazem tudo isso. Nesse meio tempo, João Batista, o primo de Jesus e que havia batizado Jesus, aquele que veio antes dele para anunciar a vinda do Messias, está preso por Herodes. A esposa de Herodes, então, a quem Herodes acusava por imoralidade, ela fala para a filha, vamos fazer um negócio aqui para acabar com João Batista. A quem João Batista acusava. Ela fala, vamos fazer algo aqui para acabar com João Batista. Então, ela dança lá de maneira, a filha dança de maneira muito bonita, Herodes fala, pede o que você quiser. E ela diz, eu quero a cabeça de João Batista. E aí João Batista é morto, decapitado. E os discípulos de João Batista pegam seu corpo, enterram e vão levar notícia para Jesus. Em Marcos não aparece eles levando a justiça para Jesus, mas a notícia para Jesus, mas aparece a história. Em Mateus mostra eles levando a notícia para Jesus. E os discípulos, ao mesmo tempo que os discípulos de João Batista levam a notícia para Jesus, os discípulos de Jesus voltam falando, uau, fizemos e acontecemos. E aí Jesus está lá, encarando maravilhas que aconteceram,
mas a morte do seu primo por causa da maldade. A morte daquele que veio antes dele, do maior profeta de todos antes de Jesus. De um homem santo, um homem bom. E aí Jesus fala, a gente está cansado, né? Vamos para o deserto. Respirar um pouco. Orar um pouco. Vamos fazer um retiro espiritual. Aí eles pegam os barcos deles, colocam no Mar da Galileia, atravessam o Mar da Galileia para ir para um lugar mais deserto, ter um momento de solitude. Aí quando eles chegam lá, a multidão viu o barquinho indo. O que a multidão fez? Deu a volta. E quando Jesus chegou do outro lado, a multidão estava lá. Jesus estava cansado, Jesus estava triste, Jesus estava esgotado, mas ele olhou para aquela multidão. E eu e você estávamos lá, como ovelhas que não têm pastor, e teve compaixão delas. E amou aquela multidão, e curou aquela multidão, e ensinou aquela multidão em detrimento da sua saúde física, da sua saúde emocional, de todo o sofrimento que ele estava passando, ele ia passar. Ele teve um olhar de compaixão. O olhar de Jesus, que é o próprio Deus, revela um coração que coloca o outro acima do seu próprio desejo e até mesmo da sua própria necessidade. Jesus estava como humano. Jesus tinha todo o direito de ter um momento sozinho. Como humano, Jesus tinha todo o direito de descansar junto com seus discípulos. Ele falou, eles precisam mais do que eu. E curou e ensinou. Esse olhar, que é o olhar que também aparece em Gênesis 16, de 13 a 14, quando Agar, abandonada, escrava, havia sido abandonada pela família a quem ela servia para morrer no deserto, grávida. De repente o anjo aparece para ela e fala, tem água aqui. E ela se toca que é Deus e ela chama aquele poço do poço daquele que me vê, porque ela reconhece que Deus olhou para ela com a mesma compaixão que Jesus olhou para aqueles homens e mulheres, e com a mesma compaixão que Jesus olha para mim e para você. Esse olhar diferenciado, que é o olhar de Deus para a nossa necessidade. Em Romanos 5:8 está escrito que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Porque Jesus olhou para a gente e viu que a gente não tinha saída e viu que a gente estava perdido e falou, eu não me conformo em ter esse povo longe de mim, eu vou resgatá-los. E resgatou a mim e a você, porque o olhar de Deus, o olhar de Jesus, o olhar do Espírito Santo para a nossa vida é um olhar de compaixão. É um olhar altruísta. É um olhar que não se considera antes de considerar o outro. Considera a gente primeiro e ama a gente antes. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, irmãos, nós temos 3 opções de olhares. Nós temos o olhar egoísta, que é o olhar do falso profeta. O olhar que olha apenas para ele mesmo. O olhar que olha apenas para a sua necessidade. O olhar que busca, acima de tudo, satisfazer os seus desejos. Esse é o olhar. Me importa o que eu quero, independente de quem estiver na minha frente. Tem uma outra opção, que é um olhar humilde, mas o que eu quero dizer aqui é que é mais um olhar de fé, um olhar de humildade. O olhar daquele que quer ser crente, daquele que quer servir a Deus, daquele que quer buscar o Senhor e faz de tudo para poder buscar o Senhor, faz o acordo com seus olhos para olhar direito, para não adulterar nem com o pensamento. Mas tem um outro olhar, que é o olhar compassivo e misericordioso, o olhar do próprio Deus, que olha para a gente e quer nos salvar. E esse olhar que ele quer dar para mim e para você. E quem tem um olhar humilde, olhar de fé, vai receber do Senhor o olhar de compaixão. Porque quem com humildade busca a Deus será alvo do seu olhar de compaixão, como aquela multidão
que saiu correndo atrás de Jesus, querendo aprender, precisando ser curada, com fome, e chegou até Jesus. E, detalhe, é nessa ocasião que Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ele curou enfermos, ele ensinou e ele alimentou aquela gente por causa do seu olhar de compaixão. Quem com humildade busca a Deus será alvo do seu olhar de compaixão. E aí passará a ter o mesmo olhar do Senhor. Assim que você encontra o Senhor, assim que a gente recebe o Senhor, a gente vai recebendo esse olhar. Pode ser que você já tenha sido surpreendido pelo pecado, mesmo tendo crido no Senhor. O pecado com o seu olhar pode ser um olhar adúltero, um olhar cobiçoso, um olhar avarento, um olhar de pecado. Porque, infelizmente, o pecado ainda está presente. Mas, se nós buscamos ao Senhor, Ele vai nos encontrar. E Ele vai trocar o nosso olhar para um olhar cada vez mais compassivo e misericordioso. E a gente vai olhar as pessoas ao nosso redor não como objeto, não como fonte de riqueza para nós, mas sim como pessoas que precisam de nós, que dependem de nós e que podem ser abençoadas por nós. Quero te convidar, eu quero convidar o grupo de cânticos a vir aqui à frente. Eu quero convidar todos que abaixem a sua cabeça, fechem os seus olhos, concentre o seu olhar e os seus pensamentos no Senhor e avalie-se a si mesmo. Qual olhar tem sido mais presente na sua vida? Se é o olhar egoísta, eu te convido a se arrepender. Porque em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu convido todos aqui a se arrependerem dos seus pecados e fazer uma oração de confissão a Deus. Faça isso agora. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda nunca experimentou um olhar diferente e quer experimentar um outro olhar, eu quero te convidar a receber Jesus e orar assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador e eu quero receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e o Espírito Santo para trocar o meu olhar. Em nome de Jesus. Amém. Todos de olhos fechados, eu vou pedir que fiquem de olhos abertos apenas aqueles responsáveis pelo evangelismo e entregação. Alguém aqui nesta manhã que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Alguém que recebe o Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador e Senhor pela primeira vez, levante a mão. Temos uma confirmação ali. Amém, amém, glória a Deus. Temos outra aqui, em nome de Jesus, amém, aleluia. Todos de olhos fechados. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pelo perdão que veio a todos aqueles que confessaram os seus pecados, Pai. Sejam crentes, novos, velhos, antigos, não importa. Todos os que confessaram seus pecados são perdoados e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Também há aqueles que estão buscando a Deus e que às vezes podem estar experimentando um silêncio de Deus. Mas Deus olha para você hoje com compaixão e graça. E Ele quer te tocar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se há alguém aqui nesta manhã que te busca, que é fiel, que procura fazer aquilo que é certo, que está buscando ao Senhor, mas está passando por um momento de sofrimento, está passando por um momento de sentir silêncio do Senhor, Pai, em nome de Jesus eu peço agora, Pai, acalma o coração, Pai, com Teu Espírito Santo aviva, Pai, com Teu Espírito Santo toca, Pai, com Teu Espírito Santo restaura, Senhor, para que nós possamos entender a Tua direção e o Teu caminho, Pai, e tenhamos o Teu olhar. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos receber o Teu olhar, Pai. Obrigado pelo Teu olhar de graça e compaixão e misericórdia, Pai. Obrigado pelo Teu olhar, Pai, que nos viu presos, que nos viu mortos, mas que nos ressuscitou pelo poder do Espírito Santo através de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor.
E agora, em nome de Jesus, Pai, troca o nosso olhar, Pai. Nos dê o mesmo olhar do Senhor pelas outras pessoas. Nos dê esse olhar que o Senhor viu a gente, Pai, para que também tenhamos um olhar de compaixão pelo outro, como Jesus tem e teve e terá sempre de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém.